Gostaria de começar, vamos abrir as nossas Bíblias. Eu trouxe 2 versículos e eles estão em livros separados das Escrituras. A gente vai ler em Atos, capítulo 5, versículo 29. E depois disso a gente vai lá para Gálatas, capítulo 1. Então aqueles que forem mais hábeis aí para abrir as suas Bíblias já podem deixar aberto em ambas as páginas. Atos 5, 29, vamos ler primeiro. A palavra de Deus nos diz assim, Atos 5, 29. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, esse é um dos versículos que nós vamos ler. E o outro está em Gálatas, capítulo 1, e é o versículo 10 que nós iremos ler. Então, nós lemos uma fala de Pedro e agora de Paulo. Paulo ele vai falar sim para a igreja dos Gálatas. Vai falar com os Gálatas da seguinte forma no versículo 10. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? É uma pergunta retórica. Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nosso Deus, obrigado, Senhor, mais uma vez, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos como igreja local. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem abençoado essa obra, tem trazido visitantes, tem trazido pessoas de diversas localidades. Somos gratos ao Senhor, felizes por estarmos mais um domingo com as portas abertas, Senhor. Que permaneça assim até o dia da volta do nosso Senhor para nos arrebatar nos ares, Pai. Agradeço ao Senhor, Pai, por todas essas bênçãos e também, Pai, rogo o seu perdão pelos nossos pecados, especialmente pelos meus, Senhor. Que o Senhor sonda o meu coração, limpa ele para que essa mensagem possa ir de encontro também com o coração de cada um dos irmãos aqui e que nós possamos refletir sobre as verdades, Pai, que contém na sua palavra, que nós possamos, Pai, meditar nelas e mudar a nossa forma de viver, a forma de nós agirmos no nosso dia a dia. As nossas rotinas, cada um tem de uma forma diferente aqui, mas que nós possamos, Pai, aplicar essas coisas e fazer somente aquilo que agrada ao Senhor. Que nós não vivamos, Pai, para agradar homens ou para agradar a nós mesmos, mas agradar a Ti, ó Pai, porque o Senhor é merecedor de toda a nossa atenção nesse sentido. Então eu agradeço a Ti por tudo e eu oro, Pai, dessa forma, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, essas passagens eu estava lendo, fazendo devocional com a Letícia um tempo atrás, em Atos. Então a gente leu uma sequência. E essa passagem de Atos, capítulo 5, ela ficou bastante na minha mente. E depois, lendo Gálatas, eu falei, tem um certo link ali entre as duas passagens. E realmente, se nós pararmos para pensar, embora os apóstolos aqui, como eu disse, são diferentes, em uma passagem é Pedro falando, em outra é Paulo falando para a igreja que estava na Galícia, mas nós podemos ver o intuito de ambos. Eles estavam falando com uma convicção tremenda que a vida deles, a forma de viver, o que eles faziam, não era para agradar pessoas, não era para agradar a si mesmo, mas para agradar a Deus. E eu gostaria de começar essa noite com essa reflexão. Quem nós, cada um de nós, estamos vivendo para agradar? Às vezes, muitas vezes, se eu viesse fazer essa pergunta para cada um de vocês de supetão, muitos de nós responderíamos, eu vivo para agradar a Deus. Mas talvez essa resposta imediata seja algo automático.
eu gostaria de convidar vocês a fazerem uma reflexão mais profunda. Será que eu realmente, no meu dia a dia, nas coisas que eu faço, nas coisas que eu falo, na forma como eu me expresso lá fora, como eu convivo com as pessoas, eu estou fazendo isso mais para agradá-las, ou para agradar a mim mesmo, ou para agradar a Deus? Eu estou vivendo de forma que agrada realmente ao Senhor? E muitos vão se perguntar, mas como que eu posso saber como agir para agradar o Senhor? A palavra de Deus nos diz, ela é o nosso manual. Então nós podemos aqui ver cada coisa que agrada e o que desagrada ao Senhor. Hoje em dia, irmãos, eu estava refletindo sobre isso, nós vivemos em dias, digamos, do politicamente correto, né? Existem muitas frases, muitos vídeos, se a gente for para o Congresso Nacional, se a gente for ver as coisas que acontecem à nossa volta, e até o que é repetido por corporações, né? Essas pautas chegaram dentro de grandes empresas, nas mídias, nas escolas. Então, frases como que promovem empatia, respeito, elas são muito repetidas. Não, então temos que viver de uma forma que não atrapalhe o outro, que agrade a todos. Se é ruim para o próximo, se aquilo vai confrontá-lo, eu não posso dizer, eu não posso fazer. E de certa forma é verdade, nós devemos ter empatia pelo próximo, nós devemos viver de forma respeitosa com todos, a Bíblia nos diz isso. A gente pode até ler um pouco antes em Atos, que a igreja, todos gostavam do povo da igreja. Até aqueles que talvez ainda não haviam se convertidos, era do agrado deles. Né? E até nessa própria passagem de Atos 5, se a gente continuar lendo, depois a gente vai ver que quando eles escoltam os apóstolos, né, eles tinham medo da multidão que podia interferir nisso. Né? Eles chamam meio que na calada da noite. Então, irmãos, isso acontece hoje no nosso dia a dia. E não é uma crítica que eu estou fazendo. Mas será que nós realmente estamos nos posicionando como cristãos para agradar o nosso Deus? Ou às vezes a gente aceita as coisas que vêm à tona, que vêm no nosso dia a dia, e a gente quer ser legal com as situações, né? Nos textos que a gente leu hoje, em Atos, só para contextualizar os irmãos, Atos capítulo 5, ele, um pouco antes, a gente vai ver o caso de Ananias e Safira. Eles venderam o terreno, falaram que foi por aquele valor, e o Espírito Santo cobrou isso. Pedro foi lá e eles morreram, né? Ambos, o casal, morreu por conta dessa situação. E a gente vê um desenrolar que as pessoas ficaram assustadas com isso, e muitos começaram a dar mais crédito ainda para o que os apóstolos vinham pregando. Se a gente ver um pouco antes dessa passagem que a gente leu, desse versículo que a gente leu, muitos colocavam doentes para que a sombra dos apóstolos de Pedro, por exemplo, quando passasse por eles, curassem. E o que acontece aqui? Os fariseus, aqueles que estavam, que eram os líderes religiosos da época, no versículo 17 vai, levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus. Encheram-se de inveja e lançaram mão dos apóstolos e puseram na prisão pública. Então eles mandam prender os apóstolos ali naquele contexto, e Deus livra esses apóstolos na noite. E o que acontece? Eles chamam novamente o sumo sacerdote, todos os sacerdotes ali chamam novamente os apóstolos para prestar contas sobre aquela situação.
E daí que entra no contexto, né? Eles falam, não, para de falar sobre Cristo, para de fazer essas coisas. E daí Pedro ele vai falar. Pedro e os demais apóstolos, né, disseram, é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Eu não me importo tanto se eu vou ser preso, se vai acontecer tal coisa comigo ou tal coisa. O que importa para mim é obedecer a Deus, é agradá-lo, é fazer o que o Senhor me mandou. Né? Aqui aconteceu um pouco depois da ascensão do Senhor, aqui era no contexto do começo da igreja. Então Jesus tinha dado a grande comissão e ele fala, importa mais que eu obedeça a Deus, que eu siga o que o meu Senhor me mandou fazer, do que aos homens. Então, basicamente, ele está falando na cara. Imagina isso num contexto atual. A polícia vir aqui e falar, não, vocês têm que parar de falar tais coisas. E a gente falar nesse contexto, não, importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Muitas vezes nós falamos assim, nós, graças a Deus, né, nós não vivemos num contexto de perseguição. A gente vê os relatos lá da Nigéria, tudo que eles enfrentam, né? E a gente fala, não, graças a Deus a perseguição ainda não chegou na nossa porta, não chegou aqui no Brasil, não chegou, não tem ninguém aqui nos impedindo de pregar. Inclusive, se a gente for ver, a Europa já muitas vezes acontece isso. Eu tenho visto cada vez mais vídeos de pregadores falando na rua a respeito de Cristo, vem um policial e barra na Europa, que levou o cristianismo para os outros continentes. Então, eu acredito que muitas vezes nós falamos isso, não, nós não vivemos num contexto de perseguição, mas será que nós estamos tendo a mesma coragem que os apóstolos tinham aqui nesse contexto de pregar ali fora, falar tão ousadamente a respeito de Cristo? Se nós fizéssemos isso, será que nós também não enfrentaríamos a mesma perseguição que eles enfrentaram? Eu acredito que sim. Se nós pegarmos e começarmos a pregar ousadamente, como eles faziam aqui, provavelmente nós iremos arranjar problemas. Então, muitas vezes nós falamos, não, graças a Deus a perseguição não chegou aqui. Mas é porque nós ainda estamos vivendo para agradar os outros. Nós não estamos cumprindo exatamente aquilo que o nosso Senhor mandou. Vai, fala a respeito do Evangelho, doa a quem doer. E eu não estou falando sobre a gente ser inconveniente, mas a gente falar ousadamente. Quando, sabe, no trabalho, acontecem muitos comentários e alguém vem e fala alguma coisa contra o cristianismo, ou que a gente não concorda, ou que contra os princípios das Escrituras, muitas vezes todo mundo se posiciona e todo mundo é contrário àquilo que está nas Escrituras. E muitas vezes nós estamos lá, e eu falo isso até pelo meu contexto, né? Às vezes a gente fala, não vale a pena discutir sobre isso aqui agora. E eu entendo sim, muitas vezes é jogar pérola aos porcos, mas só fica sendo falado a posição contrária, aquilo que não está nas Escrituras. Então, irmãos, nós precisamos ser mais ousados. Se nós queremos agradar a Deus, nós precisamos nos posicionar, muitas vezes. Mas muitas vezes nós tentamos agradar as pessoas que estão à nossa volta. Então, esse é o contexto de Atos, capítulo 5. Em Gálatas, acontece algo parecido, porque a igreja ela estava enfrentando um problema de muitos daqueles que estavam se convertendo, eles vinham com ideias judaizantes para dentro da igreja, trazendo ideias fora do evangelho que foi pregado pelos apóstolos, no caso aqui Paulo. Então traziam outras verdades, acrescentavam coisas, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. E é aquilo que o pastor vem pregando, ontem foi pregado no culto ao redor da fogueira. O evangelho é isso. O evangelho é Cristo. Não precisa de mais nada. Não há outro evangelho. E Paulo aqui ele vai fazer essa pergunta, que é retórica.
Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Ele está questionando, eu estou tentando ainda agradar a homens? É uma pergunta retórica. Acho que na hora que a igreja leu isso aqui, eles, não, na hora, antes de ouvir a resposta formal de Paulo, eles já chegaram à conclusão. Não, Paulo não busca agradar a homens. Mas o que ele conclui? Se estivesse ainda agradando a homens, não seria servo de Cristo. Então é muito pesado se a gente, às vezes a gente passa essa leitura de relance e a gente não pega essa profundidade do que está escrito aqui. Se ainda estivesse agradando a homens, não seria servo de Cristo. Ou é uma coisa ou outra. Muitas vezes nós vamos ter, sim, que se posicionar contrário a homens. Muitas vezes vão pedir coisas que para nós fazermos que vai contrário às Escrituras. E muitas vezes nós não conseguimos nos posicionar, infelizmente. Mas nós temos que ter essa convicção. Para quem eu estou vivendo para agradar? Quem eu busco agradar? E pergunte-se a você mesmo, eu estou vivendo para agradar a quem? Cada um de nós. Será que a gente vive só para pagar impostos, agradar o governo? Será que a gente vive para agradar os nossos amigos, os conhecidos, as pessoas que estão no nosso contexto? Nós estamos vivendo para agradar a nós mesmos, a nossa carne, as coisas que nós gostamos de fazer? E aqui eu gostaria de colocar alguns casos, né? Muitas pessoas, o primeiro caso, vivem para agradar a outras pessoas. É o que eu estava dizendo. E tem dois casos de pessoas assim. Existem pessoas que vivem para agradar outras pessoas conhecidas. Eu estava comentando com o Michael ali agora o caso das nossas avós, né? Que às vezes para encobrir situações dos filhos delas, são mães protetoras, né? E mesmo às vezes com uma ação errada, encobre para defender o filho. E a gente não pode ser assim. Se nós vermos uma situação errada, nós temos que nos posicionar verdadeiramente. Então tem muitas pessoas que vivem para agradar os filhos, a família, os familiares. E isso não é errado. Nós temos mesmo que agradar nossas esposas, as esposas do marido, né? Até Paulo lá em 1 Coríntios 7, ele vai dizer a respeito disso, né? Que fica dividido. O marido tenta agradar ora a Deus, ora vai ter que puxar mais para o lado da esposa. Mas nós devemos sim amar os nossos familiares. Olha lá, o pastor Jorge até... devemos sim amar os nossos familiares. Mas esse não é o foco da nossa vida. Será que o foco da nossa vida é somente agradar, no meu caso a Letícia, quando o Josh crescer, agradá-lo? Não, ele falar no domingo é dia de ir para o parque, na hora do culto. E eu falar, não filho, vamos, para te agradar. Isso vai ser bom para você. Então nós não podemos viver com esse propósito, com esse fim de agradar somente aqueles que nós amamos, as pessoas que estão à nossa volta. Também existe aqueles que vivem para agradar aqueles que são desconhecidos. Em casa, às vezes, a pessoa nem é uma pessoa tão boa assim. Em casa, ela não faz nada para a esposa não faz nada para o marido, chega do trabalho, liga a televisão e assiste jornal e vai para a novela e faz não sei o quê, e assiste dorama e vida que segue, não vive para agradar tanta família. Mas quando vem um desconhecido e pede alguma coisa, conhece alguém assim? Na hora, pode ser qualquer pessoa, para tudo que está fazendo para ajudar aquela pessoa. E tá certo. Até conta-se o caso, né? Eu tinha anotado aqui, de uma irmã que veio procurar o pastor. Pastor, posso me mudar para a igreja? Já ouviram esse caso? Posso me mudar para a igreja? Pastor, mas por que, irmã? Não, porque o meu marido aqui dentro é uma pessoa. Porque está vendo outros irmãos, está convivendo com pessoas de fora de casa, mas em casa ele se transforma. É outra pessoa, age de outra forma. Então, pessoas que tentam agradar aqueles desconhecidos.
vivem em prol disso. Vive para agradar, para fazer as outras pessoas acharem que ela é uma pessoa boa, que ele é o bambambam, né, como dizem. Muitas pessoas compram, já viu pessoas que entram em problemas financeiros para impressionar pessoas de fora? Se eu ver um amigo da época de escola, eu quero estar com o melhor carro, para ele achar que eu sou o cara, que estou me dando bem na vida. Mas eu estou vivendo a minha vida em prol de agradar outras pessoas. Que as pessoas olhem para mim e falem, puxa vida, essa é uma pessoa legal, uma pessoa boa. Mas muitas vezes isso vai contra o que a palavra de Deus diz. Muitas vezes nós vamos, para agradar outras pessoas, a gente vai ter que ir contra algo que está nas Escrituras. E eu não estou dizendo aqui que nós não devemos agradar nossos familiares, nós não devemos fazer o bem ao próximo, mas muitas vezes, se for para ficar em xeque uma coisa ou outra, o que nós vamos escolher? Quem nós iremos agradar? A resposta certa é o nosso Deus. É aquilo que está nas Escrituras. Também, essas pessoas, elas se frustram mais. Elas vivem mais frustradas. Por quê? A expectativa do outro, será que sempre a gente consegue atingir o que o outro espera de nós? Dificilmente nós conseguimos atingir aquilo que o outro espera de nós. Não existe um manual para agradar o seu próximo. As pessoas são inconstantes. Uma hora elas desejam uma coisa, outra hora elas desejam outras. E isso pode ser um problema. Também, muitas pessoas, aqui é o segundo ponto, vivem para agradar a si mesmas. Conhece alguém assim? Que fala, não, eu estou acima de qualquer situação. O que é importante é que eu me dê bem. Que não importa se eu vou ter que burlar alguma coisa, se eu vou ter que passar no sinal vermelho, se eu vou ter que fazer tal coisa errada no trabalho, se eu vou ter que viver uma vida incorreta lá fora, não importa. O importante é que eu me dê bem no final. O importante é que eu me satisfaça, que eu consiga realizar os meus sonhos, minhas expectativas. Essas pessoas, elas buscam o seu prazer acima de tudo. Já ouviu falar sobre hedonismo? Elas buscam a sua realização acima de outras coisas, acima de outras pessoas, não importa por cima de quem ela passe, se ela vai desobedecer aquilo que está na lei de Deus. Mas não tem problema. São pessoas muitas vezes narcisistas, que são egocêntricas, né? O mundo gira ao meu redor. Tudo é feito para me agradar. Já ouviu a frase, no meu trabalho, é esses tipos, só para exemplificar, é esses tipos de situações que eu falo, que nós precisamos nos posicionar mais. No meu trabalho tem hora lá que o pessoal entra em discussões muito complexas, aborto. E a gente tem que se posicionar nesses momentos. Mas a maioria das mulheres concorda, não, é o corpo da mulher, a decisão tem que ser dela. Não, o corpo é dela, mas o que está em volta do bebê, o bebê não é o corpo dela. Então, pessoas que falam, não tem problema. O que importa é que eu fique bem no final. Meu corpo, minhas regras. Mesmo sabendo que aquilo desagrada a Deus, que não é da vontade de Deus, a gente está falando de incrédulos aqui, né? Essas pessoas não vão mesmo buscar agradar a Deus. Mas mesmo sabendo que isso é um pecado, não, vou fazê-lo. E será que existe casos assim, infelizmente, de pessoas que se dizem cristãs e estão no nosso meio? Não estou falando com algo tão complexo como é um caso de aborto. Mas, puxa, não está legal tal coisa, na igreja me dá tal problema,
vou continuar seguindo minha vida normalmente. Existe cada vez mais desigrejados, né, por conta que alguma coisa dentro da igreja não me cai bem. Então eu vou seguir minha vida conforme eu gostaria de seguir. Lá não vai ter ninguém ditando as regras para mim, não vai ter ninguém falando como que eu devo viver, ninguém vai estar cobrando pelos meus pecados, não vai ter disciplina, não vai ter correção. Então, irmãos, essas pessoas, elas não se importam com o seu Criador. E gostaria de refletir, mais uma vez chamar vocês para a reflexão. Será que eu me enquadro em algum desses dois casos? Será que muitas vezes eu estou fazendo coisas na minha vida que desagrada a Deus, mas porque eu sei que vai agradar pessoas, mesmo sabendo que aquilo é errado, ou mesmo sabendo que aquilo desagrada a Deus, mas me agrada, sinceramente. Então eu vou continuar fazendo. Temos que refletir sobre isso. Já aquelas pessoas, que é o terceiro tipo de pessoas que eu gostaria de frisar nessa noite, que vivem para agradar a Deus, elas são diferentes. Deus não é como as pessoas, Deus não é como nós mesmos, que é uma base que não é sólida. Deus é uma base sólida, é alguém estável. Ele deixou a sua palavra, como eu disse, que nos orienta como agradá-lo, como fazê-lo feliz. Ele não nos coloca fardos, ele nos deixa leve para servi-lo. Ao agradá-lo, conseguimos ter paz na nossa vida. A gente nunca pode olhar na sua vida os momentos, o pastor Herbert fala isso e é verdade, os momentos mais felizes da nossa vida são aqueles momentos que a gente está agradando a Deus. Às vezes é um momento que a gente está em comunhão com os irmãos, às vezes é um momento que depois de um trabalho cansativo, nós pegamos, abrimos a Bíblia, lemos, oramos, meditamos, ficamos calmos. São momentos felizes e que agradam ao Senhor. Muitas vezes aquelas coisas, aquela euforia que supostamente deixa as pessoas felizes, no final do dia elas se sentem vazias, não conseguem ter paz. Nós podemos ter paz nessa base sólida que é Deus. Nós devemos fazer de tudo para agradar o nosso Senhor. O cristão deve colocar isso acima de todas as coisas, honrar o nosso Deus e agradá-lo. Viver uma vida de forma que agrade ao Senhor. Não é uma vida que agrade aos outros, não é uma vida que me agrada, mas é uma vida que agrada ao Senhor. Paulo, ele conclui, né, lá como a gente leu, se ele ainda tentasse agradar aos homens, ele não poderia ser chamado servo de Cristo. Ele não seria servo de Cristo. Então é algo excludente. E nós, irmãos, nós estamos sendo bons servos de Cristo? Ou ainda nós buscamos agradar outras pessoas ou a nós mesmos e não a Deus? Reflitam sobre isso. Nós estamos buscando agradar a outras pessoas ainda? Ou nós agradamos a nosso Deus acima de todas as coisas? Vamos orar mais uma vez, agradecendo ao Senhor. Senhor, nosso Deus, mais uma vez, Pai, somos gratos ao Senhor pela sua palavra e pelo exemplo desses dois apóstolos, Senhor, que nos deram aqui. Tanto Pedro e os demais apóstolos, como Paulo, Senhor, estavam dispostos a agradar ao Senhor, a obedecê-lo, acima de todas as coisas, acima de todas as circunstâncias, não importando o que as outras pessoas iriam fazer, falar ou pensar. Senhor, obrigado, Pai, porque o Senhor é um Deus maravilhoso e nos deixou a sua palavra, nos mostrando o manual de como agradar o Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos salvou, nos redimiu, e nós podemos ter o coração voltado para essas coisas, Senhor.
Então nos alerta, Senhor, nos ajuda a estarmos alertas também sobre isso, em agradar o Senhor no nosso dia a dia, não só nas grandes coisas, não só nas grandes conquistas, mas no nosso cotidiano. Quando for para confrontar alguém que está blasfemando do nome do Senhor, que nós possamos fazer isso com ousadia. Quando for, Senhor, para pregar o seu evangelho, que nós possamos fazer isso, Senhor, com ousadia também. E, Senhor, quando for para fazer coisas que desagradam ao Senhor, mas que agrada a nós mesmos, que nós possamos escolher, Pai, agradar ao Senhor sempre. Que nós abdiquemos de nós mesmos para seguir o Senhor. Que o Senhor possa realmente ser Senhor da nossa vida e que nós possamos fazer tudo para agradar o nosso Senhor. O Senhor nos comprou, o Senhor nos remiu e o Senhor é merecedor da nossa atenção nessa área, Senhor. E por isso eu sou grato, Pai, e por essa noite que nós estamos aqui reunidos também. Em nome do Senhor Jesus, Pai, eu agradeço. Amém. Salve.